Olá, sejam bem-vindos à aula 54. Hoje a gente vai falar sobre sincretismo cultural. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso intérprete Luiz. Oi, Luiz! Ele vai nos acompanhar aqui, tá bom? Vamos nessa? Então, vamos lembrar. Lembrar do que mesmo? Classroom! Isso mesmo, lembrar que atividades obrigatórias, né? Vale presença e também conhecimento, né? E quem está fazendo pela televisão, lembrar de pegar a atividade, devolver a atividade, né? Cada colégio tem os seus datas e horários combinados, então fiquem espertos, tá bom? Retomando, na aula passada a gente falou sobre as obras de Rosana Paulino, né? Poéticas pessoais, litogravura, tinta aquarela, né? Então a gente trouxe a artista que valoriza questões afro-brasileiras, né? Traz também a relação de lutar contra o preconceito, valorização da pessoa, né, negra e principalmente a mulher negra sempre está em evidência nas suas obras. Sempre trabalhando com as sementes, né, e raízes que brotam, né, dessa arte, que vão germinar pelo nosso país, né? Em outras artes, inclusive, em dança, teatro, música, enfim, né, vão germinar. Vimos também os elementos das tintas, né, como se fabrica, falando sobre a tinta aquarela, sobre poética pessoal. Então, na aula de hoje, sincretismo cultural, né, que é essa mistura de fé, arte e costumes, né? Então a gente vai trazer um pouquinho dos artistas que trazem essa mistura da religião e arte, né, entrelaçados, misturados ali juntinhos. Então, sincretismo cultural. A mistura de povos faz com que diferentes culturas se encontrem. A esse encontro chamamos de sincretismo cultural, né? Então, essa mistura de povos diferentes, cada um com a sua identidade cultural, vai trazer o quê? Diferentes, né, visões em relação à fé, diferentes visões em relação à arte e também aos costumes, né? Então, essa mistura de povos diferentes, a gente vai ter esse sincretismo cultural, que é essa mistura de fé, arte, costumes, né, de cada povo, e a gente mistura. O nosso país é muito cheio, né, de sincretismo cultural. Então, o que é sincretismo cultural? Letra A. Mistura de diferentes povos em sua fé, arte e costumes. Ou, letra B. Mescla somente linguagens artísticas diferentes. Ou, letra C. Mistura somente religiões diferentes. Ou, letra D. Nenhuma das alternativas. E aí, será que está correta a letra A, B, C ou D? Vamos pensar um pouquinho? E daqui a pouco eu volto, o Luiz volta e a gente continua.
E aí? Conseguiram descobrir a resposta? Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram, hein? Então, a alternativa correta, letra A. Mistura de diferentes povos em sua fé, arte e costumes, né? Então, o sincretismo cultural vai ser a mistura dos povos, né, diferentes, que cada um vai ter a sua fé, o seu costume, a sua arte, né? O jeito de pensar enquanto sociedade vai trazer ali para essa mistura que vai ser esse sincretismo cultural, né? Então, na arte também vai estar as questões de religião, né? Vai estar também os costumes de cada povo, né? Então, o nosso país é muito rico em sincretismo cultural, né? A arte e o sagrado. Em todos os tempos, o sagrado esteve presente na arte. Em mosaicos, afrescos, esculturas, autos teatrais, né? Então, a gente já falou em várias aulas sobre essa relação da arte e da religião, né? Um exemplo foi quando a gente falou sobre a Idade Média, né? Então, a gente falou sobre a questão dos mosaicos, que esses mosaicos eram feitos para contar as passagens bíblicas, né? Então, eles estavam ali feitos de tamanho enorme na parede, ali contando passagens da Bíblia. Então, as pessoas conseguiam ver essas passagens da Bíblia ali através da imagem, até porque muitos não sabiam ler. Então, era um recurso a mais também para se ensinar, né, os dogmas da igreja. Outros elementos que a gente viu também, a gente viu os autos teatrais, né? Então, a gente viu os autos brasileiros, a origem dos autos, que são o quê? São as peças teatrais que trazem a religião nos seus fundamentos, né? Então, para contar as questões do cristianismo, ali os autos, nessas peças que trazem a passagem da Virgem Maria, né? Fala sobre a vida dos santos. Então, os autos teatrais é um exemplo também desse sincretismo cultural. Igreja da Ordem Terceira, né, em São Francisco, na Bahia. Então, aqui a gente tem essa relação do sagrado e da arte, né? Então, a gente vai ver toda a questão do ornamento da igreja, o dourado, né, o exagero, né, o robusto, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão do barroco brasileiro. Então, tem embutido aqui nessa imagem dessa obra da Igreja da Ordem Terceira, né? Que é uma igreja que está em Salvador da Bahia, riquíssima, né, nas questões afro-brasileiras, então tem essa identidade afro também. Então, a Igreja da Ordem Terceira faz parte do Centro Histórico de Salvador e do Patrimônio Cultural e Artístico da Humanidade. É uma obra, né, do Barroco brasileiro, e a gente vai falar sobre o Barroco aqui, tá bom? Mas, primeiro, a atividade 1, observe nessa obra a imagem da Ordem Terceira, né? E, inspirado nela, traga esse exagero que a gente está vendo aqui, por exemplo, do dourado, né? Então, para a sua criação. E boa atividade. Então, observa, pega um tempinho para observar a imagem, ver os detalhes, né? Cada passinho ali da obra, e depois se inspira e cria um desenho bem bonito, lembrando, com esse amarelo, com esse dourado bem presente, né? Porque no Barroco a gente já vai falar sobre ele, tem essa característica bem forte.
Capricharam? Eu imagino que sim, né? Que tenha ficado bem bonito. Então, vamos continuar. Barroco brasileiro, né? Esse movimento que ocorreu no Brasil entre os séculos 18 e 19, trazido pelos colonizadores portugueses. Aqui teve influência dos povos brancos, negros e mestiços. Características, né, do Barroco: riqueza de detalhes, exagero e apelo religioso, né? Então, na outra imagem que a gente viu da igreja, a gente viu esse exagero, principalmente do dourado. Ele é muito presente no Barroco, né? Muito. Então, tem sim o apelo também religioso, né? O apelo à fé. Em obras do Barroco, a gente consegue também ver assim, o sofrimento, né, carregado, exagerado, presente também. Então, foi um período muito importante na obra brasileira, né? O nosso Barroco. E terão alguns artistas, a gente vai falar sobre 2 artistas aqui, que foram destaque do Barroco no Brasil. Então, destacaram-se os artistas mineiros, né? Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Bom, o Aleijadinho, ele ganhou esse nome por causa de uma atrofia, né, que ele teve nos músculos. Então, ele foi perdendo os seus movimentos. E aí ele continuou fazendo as suas esculturas, né, esculpindo, normal. Só o que ele fez? Ele amarrava os instrumentos para poder esculpir as suas obras, né? Então, foi um grande artista do nosso país que conseguiu fazer obras belíssimas, mesmo com toda a dificuldade dessa doença que era desconhecida, mas que foi atrofiando, né, parando os seus músculos, articulações, né? Então, ele foi um caso de, além de fazer arte, de superação também. Né? E o mestre aqui, né, Costa Ataíde, também chamado de Mestre Ataíde, também um dos grandes representantes com pinturas, esculturas, né, importante na arte do Barroco brasileiro. Quais artistas se destacaram no Barroco brasileiro? Letra A, Alexandre e Arthur. Será? Ou letra B, Arthur Rubens. Letra C, Aleijadinho e Mestre Ataíde. Ou letra D, Amadeus e Leonardo. Qual é a alternativa correta? É com vocês.
Vamos lá? Então, a alternativa correta qual será? Tem certeza? Já sabe? Muito bem, gostei de ver, hein? Autoconfiança aí. Muito bem. Então, a alternativa correta, a letra C. Aleijadinho e Mestre Ataíde, né? Foram grandes representantes do barroco brasileiro, né? O Aleijadinho com suas esculturas, né? Que ele geralmente fazia também em pedra-sabão. E o Mestre Ataíde com pinturas, esculturas, né? Lembrando que o Aleijadinho ganhou esse nome, né, artístico, pela sua dificuldade, né, pela doença que foi paralisando, né, os seus músculos. Então, ele amarrava elementos para poder esculpir, né, as suas obras, mas não parou, né? Ele foi lá e se desafiou e conseguiu se superar. Atividade 2. Então, agora é com vocês, hein, gente? Vamos lá. Experimente pegar um sabonete ou um sabão em pedra e criar a sua escultura, tá? Então, vale sabonete ou sabão em pedra lá que a mamãe tem para lavar a roupa, a louça, tá bom? E criar essa escultura, vai esculpindo com cuidado, né? Aplicando água para facilitar e peça ajuda para o seu responsável, né? Então, pega a água, vai esculpindo, pega uma tampa de caneta, né? Para vocês não se machucarem, vai esculpindo com essa tampinha e vai caprichando nos detalhes. Imagina que você agora está ali que nem o Aleijadinho com a sua pedra-sabão, né? Só que você vai estar com sabão em pedra. Mas imagine que essa é uma pedra-sabão e vai esculpindo, capricha aí nessa experiência artística, tá bom?
E aí? Arrasaram, né? Eu sabia, vocês iam mandar muito bem. Quem não conseguiu terminar, não tem problema. Depois, quando terminar as aulas aí, né? Tem o feriadão, enfim, no dia, sábado, domingo, aproveita e termina a sua obra, tá bom? Não vai deixar incompleta, não. Assim como o mestre Didi, né, que vimos na aula passada, a cultura religiosa afro-brasileira vai permear também o trabalho do artista Rubem Valentim. Né? Então, a gente viu na outra aula, né, o mestre Didi. O mestre Didi trabalha a arte ritual, né? Então, ele traz as questões afro-brasileiras para a sua obra, né? Tanto que, lembra que a professora comentou que ele tem o voto de silêncio, né? O mestre Didi só fala o que for muito necessário. Ele diz que a gente desperdiça palavras falando quando não é necessário. Então, ele fala só o essencial. E traz toda essa questão da religiosidade, né, afro-brasileira para suas obras, usando elementos naturais, como bambu, conchas, pedrinhas, né, para criar suas obras. Né? Então, hoje a gente vai conhecer o artista Rubem Valentim. Então, Rubem Valentim, brasileiro, pintor, escultor, gravador e professor. Então, nas obras dele, né, ele vai trabalhar também os símbolos de orixás. Né? Então, lembra que a gente falou da questão da mistura, né, do sincretismo cultural, que mistura arte, religião, costumes? Né? Então, ele vai trazer essa questão dos orixás para suas obras. Né? Esses símbolos de entidades afro-brasileiras, né, se encontram na obra de Rubem Valentim e de outros artistas. Né? Então, eles vão observar, né, pesquisar e trazer isso para suas obras. Então, observe um pouquinho, né, os itens aqui dos orixás, os símbolos, e vocês vão reparar que na obra do Rubem Valentim, vocês vão ver essa semelhança. Então, emblemático, né, a obra de Rubem Valentim. Então, ele sempre vai trazer nas suas obras os símbolos, né, dos orixás, né, de forma simbólica, né, representando esses orixás. Em relação à cor, por exemplo, ele fala que é muito do instinto dele, né, que a cor vem, por exemplo, ele já fez obras que ele usou na madeira, né, a cor natural da madeira. Então, depende muito de como ele está naquele dia, e ele vai trazer ou cores mais quentes, né, mais alegres, ou cores mais frias, enfim, depende do que ele está, como ele está como pessoa. Né? Então, de forma intuitiva, vai vir as cores para a obra dele. Outra obra dele, né, o marco sincrético da cultura afro, né, brasileira, é uma escultura em concreto, né, com 8,50 m, né, de altura, está exposta lá em São Paulo, na Praça da Sé. Né? Então, também a gente consegue ver os símbolos dos orixás. O Rubens, ele começou a fazer, né, praticar a arte com 9 anos de idade. Né? E ele conta que seu professor, inicialmente, foi uma pessoa simples, um pintor de parede, e que ele conseguiu aprender muita coisa com esse professor, né, que pintava paredes. E ele foi se descobrindo. E, inicialmente, né, nem sempre ele fez a obra trazendo os símbolos, né, da cultura afro-brasileira, não. Ele foi se descobrindo enquanto artista. Então, inicialmente, ele fez muita cópia de artista famoso, né? Picasso, Leonardo. Ele copiou muita obra para treinar, até que ele foi pesquisar e perceber o que ele queria falar também, qual que era a verdade dele. Né? Lembra que a gente falou na aula anterior sobre poéticas pessoais? Né? Quais materiais cada artista utiliza, de que forma ele vai trabalhar. Então, o Rubem foi pesquisar esses elementos que ele queria, o que ele queria, qual era a verdade, qual era a poética pessoal dele. E aí, pesquisando, sim, ele chegou nessa identidade, né, que a gente está vendo dele, que é a utilização dos símbolos do orixás para criar as suas obras, né, para trazer essa força da cultura afro, né, mostrar essa força nas suas pinturas. Né. Então, retomando. A gente falou hoje sobre sincretismo cultural, né, que relaciona o quê? A fé, né? A fé é muito importante, vai estar ali presente. A arte, né? A arte está junto também. E os costumes. Então, essa mistura que traz a questão do sincretismo cultural. Então, cada artista vai ver do seu jeito, né, e colocar isso em prática. Né? A gente, inclusive, falou, né, que o Rubens ele
a princípio, não sabia qual era a sua identidade. Ele foi pesquisando, estudando, até chegar, né, na sua identidade, que utiliza do quê? Dos símbolos, né, dos orixás, da questão da religiosidade da cultura afro-brasileira, né? E ele conseguiu trazer uma identidade para a sua obra, né? Falamos também do barroco brasileiro, Aleijadinho, Mestre Ataíde, né? Então, que foi um movimento que aconteceu, né, trazendo a questão do exagero, né, do sofrimento ali, mostrando a questão da religião presente. Então, o apelo ao emocional para trazer também a questão da importância da religião é muito forte, né? Era uma forma de convencer os fiéis de, ó, isso aqui é verdade. Então, no barroco tem muito isso presente. Carregado, né, do exagero também na cor, então o dourado para chamar a atenção, né, para criar, né, uma coisa levando a questão do divino também. Então é muito presente nas obras do barroco. E a gente falou também, né, dos artistas, né, do Aleijadinho, que trouxe toda a questão das suas esculturas em pedra-sabão. Até experimentamos aqui na aula, vocês fazendo com sabonete, né, sabão em pedra aí na casa de vocês, né, trazer essa relação do artista Aleijadinho, né, que, apesar de toda a sua dificuldade, estava ali criando e se superando, né? E falamos do mestre Ataíde também, que também pintou, fez esculturas, né? Muito importantes também, com essa força aí do barroco, essa questão do exagero, do sofrimento humano, né? E falamos do Rubem Valentim, né? Que traz toda a questão do simbolismo, né? Da afro-brasileira para suas obras, trabalhando até as questões dos orixás, né, de forma simbólica nas suas obras também, né? E até comentamos a relação do mestre Didi, que a gente viu na outra aula também, né, trazendo a arte ritual, né, essa coisa de você fazer a arte como religião também, né, trazendo ali a força da fé presente na obra. E o que temos que lembrar? Puxa, eu esqueci. Claro, Não, temos que lembrar, né? Temos de lembrar do Clasum. Mandei bem, né? Sim, é para vocês lembrarem, tá? Então, Clasum. Lembrar de fazer as atividades obrigatórias que valem presença, conhecimento, né? E também, quem está fazendo as atividades pela televisão, lembrar de pegar essas atividades, devolver as atividades, né? Os profs ficam aí torcendo para que essas atividades cheguem logo, né? Lembrar também que cada colégio tem sua data e horário combinados, tá bom? Então, fiquem atentos, lembrem, tá? Não faça que nem a prof aqui que estava esquecendo o que tinha que falar aqui, ó. Né? Lembrem, tá bom? E também, a prof vai mandar aqui ó, um recadinho para o colégio Washington Luiz, de Cascavel, né? Então, esse colégio aí, ó, muito especial, porque a artista, né, a atriz e bonequeira Tadica Veiga também estudou lá, né? Inclusive a minha mestre bonequeira. Beijo, Tadi. E um beijo para todos aí do colégio. Ela disse que fez uma peça também, a bruxinha, que era boa na época da escola. Olha a importância aí, né, da escola na vida de todo o indivíduo, tá bom? Então, beijo para todos aí. Calma, calma, não fica com ciúme. Beijo para todo mundo, gente. Se cuidem, fiquem bem. Beijo, Luiz! E até a próxima aula. Fiquem atentos, ligados, façam as atividades. Gente, não deixe os profs sozinhos no Meet. Por favor, não deixe, não abandone seus professores, tá bom? Façam as atividades, as avaliações, fiquem bem, se cuidem. Tchau!